Não passe esse vídeo. Você não está aqui por acaso. Deus preparou esta palavra para você. A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos e hoje vamos meditar numa palavra profunda, poderosa e verdadeira sobre a criação do mundo e sobre o que essa criação revela sobre a nossa vida, nossa fé e nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz assim no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva, verde árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares no firmamento para fazer separação entre o dia e a noite, e para sinais, tempos, dias e anos. E fez Deus 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produzam as águas animais viventes, e voem as aves sobre a terra. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie, gado, répteis e animais da terra. E viu Deus que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. E Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Agora preste atenção. A criação do mundo não é apenas uma história antiga, não é apenas um registro histórico. É uma revelação sobre quem Deus é e sobre como Ele age. Antes de tudo existir, havia vazio, escuridão e silêncio. Mas, mesmo assim, o Espírito de Deus estava lá. Isso nos mostra que Deus nunca está ausente. Mesmo quando tudo parece confuso, sem forma e sem direção. Talvez hoje sua vida esteja assim, sem forma e vazia. Talvez você esteja tentando entender o porquê de tanta luta, tanta guerra, tanta escuridão. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus se movia. Ou seja, mesmo sem sinais visíveis, Deus estava trabalhando. E então Deus disse: haja luz, e houve luz. Isso significa que Deus transforma a escuridão em clareza com apenas uma palavra. Talvez hoje você esteja precisando dessa luz. Luz no seu casamento, luz na sua família, luz nos seus sentimentos, luz nos seus pensamentos, luz no seu futuro. Deus ainda fala. Deus ainda cria. Deus ainda ilumina. Repare também que Deus criou cada detalhe com propósito. Nada foi ao acaso. Ele separou, organizou, colocou ordem, estabeleceu limites, deu forma, deu vida e deu sentido. Assim também, Deus trabalha conosco. Talvez hoje você esteja passando por processos que não entende, mudanças que doem, separações que machucam, decisões difíceis que pesam. Mas tudo isso faz parte da construção do plano de Deus para você. Ele não cria nada pela metade. Ele não abandona o processo. Ele não desiste da obra que começou. E quando Deus cria o ser humano, Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Isso significa que você tem valor. Você tem identidade. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você
não é descartável. Você é resultado de um propósito eterno. Deus olhou para tudo o que criou e disse que era muito bom. O mesmo olhar está sobre você hoje. A criação nos ensina que Deus cria do nada. Onde o homem vê fim, Deus enxerga começo. Onde vemos desordem, Deus vê promessa. Onde vemos trevas, Deus vê luz. O mesmo Deus que criou o universo pode criar portas onde não existem, pode restaurar o que foi perdido, pode reconstruir o que caiu, pode renovar aquilo que apagou. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil, talvez tudo esteja escuro ao seu redor, mas Deus te trouxe até aqui para dizer: Ele ainda está criando, ainda está agindo, ainda está no controle. Nada foge da mão dele. Ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Vamos orar comigo? Vamos falar com esse Deus Criador. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença com reverência e fé, reconhecendo o Teu poder criador. Assim como no princípio, o Senhor trouxe luz ao mundo. Traz luz agora para a vida dessa pessoa que ora comigo. Onde há trevas, ilumina. Onde há vazio, preenche. Onde há dor, cura. Onde há confusão, traz direção. Onde há desânimo, traz força. Espírito Santo, move-se sobre a casa, a família, o coração e a mente dessa pessoa agora. Cria algo novo. Reconstrói o que foi quebrado. Restaura o que foi perdido. Traz paz onde há guerra, esperança onde há medo, vida onde existe morte emocional. Senhor, assim como o Senhor formou o homem do pó da terra, forma novamente essa história com honra e glória. Que o teu toque transforme ambientes, mude rumos e abra caminhos. Declaramos que tu és Deus Criador, Deus da vida, Deus do impossível. Abençoa, fortalece, libera. Renova e levanta esse irmão e essa irmã com poder, graça e misericórdia. Nós oramos e cremos no milagre. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe poderosamente.